steht am Buch, redt und tra, a ganze Nacht. Bei men zu nehmen, ihn nicht verschämen, bei men zu nehmen, ihn nicht Olá, verschämen. bem-vindos ao 7º episódio dos Encontros Espirituais. Eu sou Tiago Brito Pereira, tarólogo e terapeuta espiritual, e neste podcast vamos abordar temas contemporâneos através de uma perspectiva espiritual, não religiosa nem dogmática, mas antes pragmática e realista, com os pés bem assentes na terra. Neste espaço semanal teremos uma reflexão pessoal e uma conversa aberta com convidados, onde aprenderemos juntos como ultrapassar os desafios e aproveitar as oportunidades que o universo nos apresenta. Esta semana vamos falar de jovens, redes sociais e saúde mental na infância e adolescência, e teremos como convidada da segunda parte a Mara Ferreirinho, hipnoterapeuta com mais de 10 anos de experiência. Vivemos num mundo onde a velocidade das mensagens ultrapassa muitas vezes a profundidade das conversas, onde os jovens e adolescentes estão cada vez mais conectados por 1000 redes e se sentem mais sozinhos e incompreendidos do que nunca, onde os pais fazem um esforço tremendo para conciliar a vida, o trabalho, a tecnologia, mas sentem que estão a perder a ligação aos filhos. Hoje, mais do que nunca, os jovens crescem rodeados de estímulos visuais, emocionais, virtuais, mas e a espiritualidade? Haverá espaço para o verdadeiro desenvolvimento interior? Será que aprendem a escutar-se, a sentir, a confiar? E será que os adultos os estão a guiar ou apenas a gerir situações a um ritmo frenético e impossível de acompanhar? A adolescência sempre foi um período de transição, de ruptura, de procura da identidade, e o mundo digital trouxe novas camadas a esta viagem. A comparação constante, a validação imediata, o culto da imagem, as falsidades do mundo dos influencers, tudo isto gera ansiedade, gera baixa autoestima e um afastamento da essência, um afastamento da nossa alma. E é aqui que entra a espiritualidade, não como religião, como dogma, como moral, mas como bússola que nos ajuda a desconectar do exterior e a reconectar com o nosso centro, com o nosso interior. A ciência começa a comprovar o que há muito tempo os povos ancestrais ensinam. O ser humano é mais do que carne, pensamento e emoção. Há uma dimensão espiritual que, quando integrada, promove maior equilíbrio mental e emocional. Um artigo publicado numa revista de especialidade, Psychology in Schools, demonstra que a espiritualidade pode servir como fonte de resiliência para adolescentes, promovendo o desenvolvimento saudável, a capacidade de lidar com desafios e resultados positivos em saúde mental, o bem-estar psicológico e a aprendizagem académica. Portanto, a ciência comprova que um bom desenvolvimento espiritual também ajuda os jovens, as crianças, os adolescentes, a olharem para dentro, não estarem tão permeáveis ao mundo exterior, tão suscetíveis aos estímulos do mundo exterior, não esperarem sempre uma validação e procurarem essa validação dentro delas e não dos que os rodeiam. Porém, quando falamos de espiritualidade, falamos também de presença, de uma escuta ativa, de um amor familiar, de pais que não podem apenas ser gestores de agendas, que passam o dia a gerir a agenda dos filhos, mas os pais devem assumir o papel de guias dos filhos, um papel que, na minha opinião, se tem vindo a perder. Aos pais, perguntem-se quando foi a última vez que se sentaram com os vossos filhos sem o telemóvel entre vocês. Quando foi a última vez que lhes perguntaram como se sentem? Quando os ouviram sem tentar logo resolver o problema e partir para outra situação qualquer, como se estivessem a responder a um e-mail do trabalho ou um telefonema do chefe. A espiritualidade começa aqui, na pausa, no escutar e na troca de olhares entre pais e filhos. O saber ler para além daquilo que nos é mostrado pelo jovem, pela criança, pelo adolescente. Espiritualmente, esta conexão é fundamental, devendo ser feita uma ponte com os valores que os pais querem incutir aos filhos, independentemente de crenças religiosas. Deve ser deixado espaço para a própria liberdade dos filhos, e essa liberdade é a liberdade de escolha, liberdade de afirmação pessoal, mas também liberdade religiosa,
Porém, simultaneamente, tem de existir uma transmissão de valores, não pode haver uma desconexão. Lembrem-se, os pais, que os empregos vão e vêm. A responsabilidade profissional de cada um é muito importante, claro que sim, mas a criação dos filhos é a responsabilidade maior que os pais assumem quando decidem ser pais. Não pode haver outra responsabilidade que se sobreponha a essa. Nada se deve sobrepor a isso, muito menos a tecnologia ou um emprego que podemos não ter daqui por uns anos. Por isso, na segunda parte do episódio de hoje, vamos explorar os desafios dos jovens do século XXI, a complexidade das relações na era digital e o papel fundamental da família como um espaço de cura e desenvolvimento da personalidade dos jovens. Vamos ouvir a Mara, uma psicoterapeuta e hipnoterapeuta especializada que nos ajudará a compreender como podemos, com amor, com consciência, com espiritualidade, apoiar os jovens a crescerem inteiros num mundo que cada vez é mais fragmentado. Não percam a segunda parte. Até já e obrigado. Olá, bem-vindos à segunda parte dos Encontros Espirituais. Hoje temos connosco uma mulher que é, ao mesmo tempo, terapeuta, mãe, educadora e uma verdadeira construtora de pontes entre gerações. Falo da Mara Ferreirinho, voltei ao espaço Mente Sanos, onde a Mara também trabalha, um espaço que também é da Mara. A Mara é hipnoterapeuta, com cerca de 10 anos de experiência e especializou-se no acompanhamento emocional de crianças e adolescentes, as fases da vida em que a personalidade mais se molda e onde o apoio certo pode mudar o rumo da história de vida destes jovens. É uma altura crucial e em que muitas vezes falta apoio na sociedade moderna em que nos encontramos. A Mara é fundadora e terapeuta desta clínica, da Mente Sanos. Este é um espaço de escuta, de cura e de desenvolvimento emocional, mas o impacto da Mara vai muito para além das paredes desta clínica. A Mara também é professora de atividades extracurriculares numa escola pública, onde trabalha diariamente com crianças dos 5 aos 10 anos. É mãe de 3 filhos, temos aqui a mais nova, a Aurora. Partilha a sua jornada pessoal e profissional na página de Instagram Wonder Mommy. Eu vou depois deixar os links também, onde a Mara procura inspirar outras mães, pais e educadores a olharem para a parentalidade com um pouco mais de consciência, tentar ser mais presentes e transmitir mais amor. É naturalmente apaixonada por ajudar crianças, jovens e famílias a desenvolverem ferramentas emocionais através da hipnoterapia. A Mara acredita e prova diariamente com o seu trabalho que a verdadeira mudança começa dentro de cada um de nós, tal como nas bases espirituais. Hoje vamos mergulhar com a Mara no universo desafiante e fascinante da juventude contemporânea, das suas emoções, das suas dores e da forma como a espiritualidade pode ser uma âncora num mundo que está cada vez mais barulhento e mais desconectado. Mara, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Mara. Obrigada. Este espaço, eu digo mais uma vez, é lindo. Sente-se uma paz tremenda e uma energia de transmutação muito grande. Parabéns por conseguiste aqui. Obrigada. Com este espaço. Consideras-te uma pessoa espiritual, Mara? Sim, mas a minha espiritualidade é muito própria. Não sigo propriamente uma religião. Sou católica, não praticante, mas não a sigo. Não acredito que o medo nos leva a algum lado. E a Igreja é isso que faz. É pelo medo, é pela culpa, é pelo castigo. Não, eu acredito numa Igreja que acolhe, que cuida, que protege, que mima. Exato. Essa sim é a minha religião. Sinto-me muito bem dentro de igrejas, adoro visitar igrejas, sinto-me muito bem, mas de uma forma muito própria. Por exemplo, sou casada pela igreja, os meus 2 filhos mais velhos são batizados, mas eu vou sempre com uma crença muito própria. E muitas vezes aquilo que o padre está a dizer, eu faço um filtro. Exatamente. E muitas das coisas que os padres dizem vão diretamente para a caixa do nada comigo, como eu costumo dizer. Tenho uma forma muito própria, mas sim, sou crente, tenho muita fé, uma fé muito própria, mas tenho sim.
Isso é importante, Mara. A parte, a espiritualidade e a religião são coisas diferentes. Completamente não é? diferentes, sim, E sim, é sim. importante fazer essa distinção. Sim, Muito do que é, eu concordo contigo, muito do que é espiritual, muito do que é religioso é espiritual, mas nem tudo o que é religioso é espiritual. exatamente, sim. E muito do que é espiritual não é religioso. Sim, Também, sim, não sim, é? sim, Temos, sim, sim. temos muito, a base espiritual existe, mas depois existe, naturalmente, os desvios de qualquer religião católica, Uhum. enfim, todas elas. Mas acho que sim, Mara, acho que definiste muito bem Uhum. aquilo que é a espiritualidade e concordo perfeitamente contigo, Sim. e conheço-te já há muitos anos Sim, é verdade. para perceber isso. Como descobriste este caminho da hipnose? Ou seja, como é que chegaste até Como é aqui? que cheguei aqui? A minha mãe é hipnoterapeuta há já 20 anos. Eu trabalhava num hospital privado, dentro da minha área de formação académica, e a partir de determinada altura, trabalhei lá quase 10 anos, e a partir de determinada altura foi-me solicitado que tivesse uma nova função, portanto abrimos o internamento VIP, e eu ia acompanhando os pacientes no internamento VIP. Claro que estando no internamento são sempre pessoas que estão mais frágeis. E procuravam em mim conforto. Mesmo sem eu me predispor a isso, mas tornei-me permeável a isso. As pessoas procuravam conforto e eu dava-lhes esse conforto. E acabei por comentar isto em casa. Eu era miúda ainda, quer dizer, sou terapeuta há 10 anos, não era propriamente miúda, mas... Miúda ainda é. Sim, mas pronto. Essa ideia surgiu antes ainda de fazer a formação. Portanto, tinha 5 anos. Mais ou menos. E comentei isso com a minha mãe e ela disse, mas já pensaste mudar de vida? Eu, não. Mas pensa lá, porque é que não faz a minha formação? Bem, e comecei a pensar nisso mais a sério. Comecei primeiro por fazer formação em Reiki, muito antes de casar ainda. E depois, quando engravidei do Gabriel, comecei a fazer formação em hipnoterapia. E pronto, e desde aí que o meu trabalho é acolher, como eu digo. É acolher, 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 acolher. Portanto, a ajuda ao próximo, na realidade, sempre esteve presente, mas... Sim, sempre. Não é? Sempre. Primeiro numa fase corporativa e depois numa fase mais... Sim, porque eu trabalhava em relações públicas e são pessoas. Claro. São pessoas e eu adoro pessoas. Há muitas pessoas que dizem a famosa frase, odeio pessoas. Eu odeio essa frase, porque eu adoro pessoas. Como é que uma relações públicas consegue criar empatia nos doentes? Ou seja, não é próprio... Eu entendo que uma relações públicas tem que ter conversa. Sim, tem que ser. Mas ao ponto de os doentes confiarem em ti... Não sei explicar-te. Eu sou muito do toque. Eu toco muito nas pessoas. Eu, quando cumprimento alguém, eu procuro o toque, eu toco nas pessoas. E sempre que eu recebia, por exemplo, um administrador, por exemplo, da Galp, por exemplo, eu cumprimentava com uma mão, mas com a outra eu pegava-lhe no braço. Eu procuro muito o contacto. E eu acho que as pessoas acabavam por sentir essa proximidade e essa abertura da minha parte. E depois eu sou toda coração e a coisa fluía assim. E qual foi o sinal que recebeste que te disse assim, ok, está na altura de dar o salto e dedicar-me à ajuda ao próximo por minha conta e num trabalho mais específico na hipnoterapia? Foi quando o Gabriel nasceu. Eu trabalhava lá em Lisboa, não é? O Gabriel é o teu primeiro É o mais velho, sim. Okay. Eu trabalhava em Lisboa e pronto, e para quem mora na margem sul, o tempo de transportes leva-nos anos de vida. E depois acabei por, desde que sou mãe, sentir mais necessidade de estar aqui, presente. E esta área foi também aquilo que me permitiu isso. Exato. Porque estando a trabalhar só nesta área, eu acabo por conseguir estar mais presente para a minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para a minha casa. E foi aí, pensei, bom, está-se a juntar o útil ao agradável, os astros estão-se a alinhar todos. Exatamente. Chegou o momento. E não foi logo, foi depois quando engravidei do Francisco, eles têm diferença de 2 anos. Quando engravidei do Francisco, tivemos uma conversa em casa, pronto, é agora, não é? Se não for agora, nunca mais vai ser. E então vim de baixa de gravidez na altura do Francisco para casa, tinha 3 meses de gravidez, que eu tenho algumas questões na gravidez que me obrigam a parar, e já não voltei. O início foi duro, claro, como tudo aquilo que se inicia tem os seus desafios, mas correu bem e esse foi o meu chamamento. Foi sentir que ao ajudar os outros, me ajudo a mim.
E como é que depois fazes a transição? Portanto, a hipnoterapia é um mundo muito vasto. É. Como é que fazes depois a transição para as crianças e Para as jovens? crianças, foi giro. Os meus filhos, entretanto, andavam num colégio noutra zona do Barreiro. Quando vieram para esta escola, a educadora do Francisco e do Gabriel, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e perguntou-me se eu teria interesse em fazer parte da equipa das atividades extracurriculares na escola. E eu, na altura, achei interessante, ainda por cima a escola é aqui ao lado, pensei, bem, por que não? É só sair de casa. E atravessar a estrada, pensei, bem, isto tem tudo para correr bem. E olha, entrei num mundo que me fascina. Os miúdos são um poço de sabedoria. E pronto, a partir daí depois especializei-me e trabalhar na escola e aqui é único. Acredito, Mara. É espetacular. Vivemos numa geração de muita velocidade, não é? Que tudo acontece ao microsegundo e fora e dentro. Fora, exatamente, que depois, exatamente. Eu li há pouco tempo um estudo que dizia que este é o maior salto digital alguma vez ocorrido, ou seja, houve um salto digital grande nos anos 80, em que a tecnologia evoluiu muito, depois estagnou durante alguns anos, antes dos anos 80, a tecnologia não evoluiu assim tão rapidamente, mas hoje em dia a adoção de tudo o que é a tecnologia, principalmente agora com a inteligência artificial, quase que se tornou uma necessidade, não é? Rápido. Ou seja, a internet demorou uma década até ser massiva. A inteligência artificial não demorou um ano. Não. Portanto, o salto digital é cada vez mais rápido. Ora, isso criou naturalmente uma diferença de literacia digital entre pais, avós e netos, filhos. Achas que essa diferença também contribui para uma distância maior entre pais e filhos? Ou seja, o facto de um filho ser muito mais digital, orientado para o digital que um pai, achas que isso contribui para uma distância maior depois a nível emocional? Sim, mas não necessariamente. Ok. É isso que tu dizias, foi um salto gigante, em que os miúdos acompanham porque eles são de agora, não é? Eles são desta geração, mas os pais não conseguem acompanhar com essa rapidez. Na minha opinião, eu tenho uma opinião própria sobre isto e às vezes eu sei que há pais que não concordam comigo e está tudo certo, mas eu tenho o meu fundamento. Não podemos proibir os nossos miúdos ter acesso à tecnologia. Claro. Não é possível fazê-lo. Há pais que preferem desligá-los desse mundo, mas não é possível. Eles nasceram agora, eles são desta geração, eles não têm como fugir disso. Na escola trabalham com computadores. Claro. Fazem trabalhos de casa em computadores, obrigatoriamente. Portanto, não têm como não estar em contacto com isso. Claro que sim, tem que haver limites, mas não podemos proibi-los, na minha opinião. Se isso causa distanciamento entre os pais e os filhos, sim, porque os pais não querem saber. Os pais não querem saber. Eu não percebo nada daquilo. Ele está para ali a jogar, ou está para ali nas redes sociais, eu não percebo nada daquilo. Às vezes é importante até fingir que se percebe, ou fingir que se tem interesse, para fazermos parte. Porque isso causa um distanciamento tão grande, mas também pode ser uma ponte. Ou seja, se a criança sentir que o pai ou a mãe tem interesse, claro, será mais... é mais um ponto de conexão entre ambos. Isso pode funcionar como um ponto de conexão. Não vamos jogar aos berlindes com os nossos filhos agora. Claro, nem eles sabiam, não é? Nem eles sabiam jogar aos berlindes. Bem, nós temos uma caixa com berlindes, os nossos filhos sabem jogar ao berlinde. mas da mesma maneira que jogam ao berlinde, também jogam FIFA na PlayStation e jogam aquelas porcarias. Claro que sim, nós sabemos o que eles estão a fazer. Eu acho mais importante os pais saberem o que os filhos estão a fazer, mostrarem interesse, do que proibir, porque proibir nunca vai ser possível a 100%, porque há de chegar uma fase da vida em que eles não têm essas barreiras dos pais e se calhar já vão com mais sede à informação de forma errada. Exatamente. E assim, se for acompanhado pelos pais, mostrando interesse, querendo saber, olha, o que é que estás a ver? Mostra-me. Porque dizer, mas eu tenho tudo controlado. Eu vou ver o WhatsApp do meu filho. Eu vejo o WhatsApp do meu filho, eu sei as conversas que ele tem. Não chega. E é impossível. Eu tenho experiências dessas com clientes meus que retiram os telemóveis aos filhos para os castigar e os filhos arranjam outro telemóvel. Não pode constituir um castigo tirar o telemóvel. Não pode ser. Temos que
Controlar, claro que sim, saber o que eles veem, acompanhar. As redes sociais são um perigo, claro que são, porque, por um lado, têm os seus benefícios, porque é o benefício da pertença, funcionam muito bem como inspiração, como forma de expressão também, mas depois tem o outro lado, Claro. a comparação, porque os miúdos veem vidas perfeitas, logo querem ter uma vida perfeita também, mas não a têm, se causa frustração, depois vem a depressão. É importante que os pais consigam acompanhar isso de forma saudável. É o que nós temos feito em casa, não quer dizer que seja perfeito, mas funciona muito Claro. bem connosco. E é o que eu tento passar aqui nas consultas com os meus adolescentes, com as minhas crianças, os meus jovens, e tem funcionado lindamente. Sentes que há uma desilusão nas crianças e mais até se calhar nos adolescentes? Falaste da comparação, que para mim é um dos grandes perigos realmente da rede social. Sim. Eu dou o exemplo do turismo. Nós vemos uma coisa numa rede social, uma paisagem, e achamos que aquilo é lindíssimo, e depois quando lá vamos... Não é assim, é uma desilusão brutal. É uma desilusão. Sim. E a comparação também do físico, dos jovens que vêem nas redes sociais, aqueles influencers, que demoram horas a fazer um vídeo de 10 segundos Para ficar perfeito. E sentes que depois aqui nas tuas consultas os adolescentes sofrem com essa comparação? Sim, porque estão demasiado focados no que está do lado de fora. E o que eu faço com eles é focá-los no que têm dentro. E os meus não estão habituados a isso. Exato. Então levam um choque aqui comigo. Então, mas afinal, eu posso ser bonito por dentro? Podes e és. Podes e deves também. Não é? Claro, e és. Vamos lá buscar isso tudo. Vamos resgatar isso tudo que está aí no fundo. Exato. E é engraçado, eu já tive casos de uma miúda, por exemplo, que é que me recordo agora, na adolescência, odiava ver-se ao espelho, tornou-se assim, porque quando era, a mãe dizia, mas ela não era assim, quando era pequenina ela adorava dançar ao espelho, e cantava, e fazia desfiles em casa com as roupas dela e com as minhas, e de repente anda com roupas largas, cabelo sempre atado, não gosta de se ver ao espelho, nem bem quer tomar. E pronto, e acabámos por perceber que foi por isso mesmo, foi a comparação com vidas que não são reais. Exatamente. E depois sempre à procura de validação externa, os likes, os comentários. E então fizemos esse trabalho todo do zero, começámos por dentro, essa menina voltou a dançar ao espelho. E para Isso mim, é lindo. sim, Uma conseguimos pergunta resgatar isso. Falando aqui de extremos, como o extremo da comparação, e vamos um bocadinho mais para trás. Esta pergunta a mim inquieta-me, mas qual é a tua opinião sobre os telemóveis à mesa para calar os miúdos? De todo. Não, de todo. Não. Parece quase um contrassenso, mas não, de todo. Hoje em dia os pais trabalham muito, Claro. as crianças estudam muito, e fora o estudo têm as atividades todas extracurriculares, a ginástica, a futebol, a natação, a patinagem. Se ao jantar não estamos em família, estamos a ensinar os nossos filhos que não precisam de estar ali. Se estiverem com o telemóvel, é uma mensagem que os pais passam, não precisas de estar aqui. Eu estou a conversar com o teu pai e tu podes estar no telefone. Não fazes falta aqui, não fazes falta. Estás aí. Estamos a excluir, estamos a criar um fosso enorme entre os pais e os filhos. Não há telemóveis à refeição. De todo. Como eu também não há telemóveis depois das refeições ao jantar. Não há. Telemóveis ou videojogos ou o que for, há até a hora de jantar. Há um bocadinho antes. Para tudo. Tem que haver um horário para tudo. Há um bocadinho até a hora do jantar e durante a semana nem isso. Durante a semana veem filmes, fazem puzzles, brincam. Os nossos filhos têm a vantagem de poder brincar muito na rua, porque nós, como trabalhamos aqui, eles brincam muito na rua e têm feito milagres por eles. Têm acesso à tecnologia, claro, mas quantidade que baste. Na refeição, não mesmo. E há coisas tão giras que se podem fazer na refeição, Claro. porque se os pais não procuram esses momentos de conexão com os filhos, o fosso vai ser cada vez maior e vai chegar um momento em que não conhecem os filhos. E porquê é que achas que os pais recorrem a essa É o ferramenta? cansaço. Estão cansados. Estão esgotados. Precisam de estar um bocadinho um com o outro. Precisam de silêncio. Mas eu digo sempre a mesma coisa. O silêncio vai chegar. Pois. Os miúdos crescem. E um dia vão bater as asas e vão embora. E aí vai-se sentir a falta do barulho, da confusão. Vamos deixá-los ser crianças. Vamos ser crianças com eles. A refeição é tão giro. Nós conversamos imenso.
há um hábito que eu tenho com eles, especialmente ao jantar, que é cada um de nós dizer uma coisa positiva do seu dia. Então, o que é que correu bem hoje? E cada um conta a sua experiência. Claro, para quem não está habituado a fazer isto e quem vai começar, eu tenho famílias que não estão habituadas a isto e que os miúdos são aliens em casa, completamente. Eu promovo a conversa, mas começamos por onde, Mara? Como é que começamos por isso? Ele nem olha para nós a direito, tem sempre o capuz, tem sempre o boné, não olha para nós. Tem que ser de forma gradual. Claro. E os pais têm que mostrar verdadeiro interesse nas coisas que os filhos fazem. E a refeição é fantástica por isso. Então diz-me lá, o que é que gostas de fazer? Como se não conhecesse os filhos. O que é que fizeste hoje? Não é? Tem que ser. Tem de ser. Temos que mostrar interesse. Tem que ser. É interessante essa parte do cansaço, não é? Porque sim, é natural. É natural. Concordo mas passa. Perfeitamente. E mas tem de haver alguma disciplina. Porque muitas vezes, depois a seguir ao cansaço, também vêm rotinas do próprio casal, claro. que o casal faz e que perde tempo a fazer coisas claro. que não devia. Não é? Claro. E o cansaço que os filhos nos trazem passa mesmo. Olha, eu dou-te um exemplo pessoal. Com o Gabriel e com o Francisco, nós fomos um bocadinho mais rígidos. Tínhamos regras um bocadinho mais rígidas. E dou-te um exemplo que é o dormir. Não, nunca se vão deitar na nossa cama, nem pensar. Tem que se habituar a dormir na caminha deles. Epá, eu arrependi-me, sabes? E a Aurora veio 7 anos depois do Francisco, e a Aurora vem para a nossa cama. E eles agora também vêm. Porque o tempo passa a voar. Claro. E se eu tivesse ouvido uma experiência assim, se calhar a minha atitude tinha sido diferente na altura, mas não estava predisposta para isso. O cansaço passa. Acho excelente, Mara. As crianças naturalmente estão a ter menos educação espiritual também. Sim. Portanto, acho que é unânime. Sim. E espiritual, não religiosa. Espiritual, geral, sim. As redes sociais e as interações promovem muito mais, na minha opinião, o individualismo. Exatamente. Em vez do coletivismo. Exato. De que forma é que a espiritualidade, mais uma vez não religiosa, mas as bases espirituais, de que forma é que a espiritualidade pode ser integrada no acompanhamento psicoterapêutico dos jovens com quem trabalhas e se achas que é importante integrar algumas bases espirituais nestes jovens? Sim, claro. Não é obrigatório ser-se espiritual para se ter bons resultados. Claro. Isso consegue-se na mesma. E já tive vários casos em que completamente descrentes. Mas depois é interessante ver que eu claro que eu não imponho nada de todo, apesar de eu ser muito espiritual, não imponho nada, mas é engraçado como até os jovens com as crianças não, as crianças têm muita curiosidade sobre isso, mas os jovens não querem saber, não acreditam em nada, os adolescentes, e é engraçado como passado umas sessões eu vejo uma transformação espiritual neles. Para mim uma transformação espiritual é a partir do momento em que um jovem encontra uma luz dentro de si. Isso para mim já é uma transformação espiritual. Uma luz, um chamamento, uma força superior. Sim, trabalhamos com isso e é muito mais... é um trabalho mais profundo. Quando conseguimos apelar a esse lado, os resultados são fantásticos. A descoberta é incrível. E é o que eu te digo, mesmo os que não são espirituais encontram essa luz e, portanto, eu já assisti a muitas transformações a esse nível assim. Eu sinto uma coisa que não sei explicar. Pronto, então é isso. És tu. Estás-te a começar a ver. É a tua luz. Exatamente. Mara, falando especificamente das redes sociais, há um sem número de redes sociais, eu não faço ideia quantas existem. Eu sou antigo no Facebook, um pouco mais, mas como é que as redes sociais, especificamente com base na tua experiência aqui, como é que as redes sociais estão a influenciar o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças e adolescentes? É neste sentido da validação externa. Procuram muita validação externa. Que é o mais premente. É. E a exposição. A exposição é perigosíssima. Querem se expor mais ou não se querem expor? Querem se expor mais. Até começarem a não ter validação. E é quando vem o isolamento. Portanto, há aqui um processo. Há um processo, sim. Ou seja, primeiro querem ter... Querem se mostrar. Quando não encontram essa validação, é quando vai tudo abaixo. Quando se isolam,
ficam deprimidos, quando deixam de ter autocuidado. Os miúdos procuram alimentar a sua autoestima com validação externa, e ao contrário, cá dentro. Exato. A nível também ainda das redes sociais, mas não só, quais são os maiores perigos que encontras nas tuas sessões, ou seja, situações às quais os jovens se expõem sem que os jovens não se apercebam que estão expostos a um perigo e os pais nem se apercebem? Quais são assim os mais recorrentes? Olha, hoje em dia o que eu tenho apanhado é o bullying online, que era dentro disso que eu te estava a dizer. Um jovem, por exemplo, agora há uma brincadeira qualquer que eles fazem no Instagram, que é fazer perguntas anónimas. Recebem perguntas anónimas e depois respondem. E muitas vezes o que surge não são perguntas, são acusações, são palavras feias, ou és demasiado baixo, ou tens as orelhas assim, ou tens os dentes assados. E os pais não têm noção, pensam que é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Mas isso sempre existiu, não é? Sim, mas agora o online não tem cara, não tem rosto. Porque são mesmo perguntas anónimas. Eu nem faço ideia como é que aquilo se faz, mas vejo nos telefones deles porque eles mostram-me. Eu quero sempre ver. Não peço, mas eles sentem vontade de mostrar. Eu se quiseres posso-te mostrar. Então mostra. Já vem com o telemóvel no bolso, então mostra lá. E esse é um perigo. Esse é um perigo. E depois redes sociais de conteúdo não apropriado para a idade, que os pais não têm noção. Pensam que os filhos estão seguros porque estão em casa e não estão seguros. Estão expostos a tanta coisa perigosa. Então é muito importante manter aqui uma supervisão. E quais são os sinais a que um pai no sentido literalmente, deve estar atento? Ao isolamento, quando se fecham no quarto, portas fechadas no quarto, não pode haver portas fechadas em casa. A não ser na casa de banho, claro. Não, portas fechadas, quando um jovem está no computador, ou quando está a jogar, ou quando está com o telemóvel de porta fechada, é logo um sinal que há ali qualquer coisa que os pais não podem ouvir. Portanto, o isolamento, deixar de fazer coisas que antes gostavam, que foi o caso desta menina que eu te contei, que dançava ao espelho, e que cantava, e que fazia desfiles, e de repente deixou de o fazer. Claro que a idade traz essas coisas, não é? Traz mudanças de hábitos, mas não tão drásticos assim. Quando há mudanças assim de comportamento drásticos, reações muito agressivas, baixo rendimento escolar de repente, os pais têm que estar atentos a estas coisas. O silêncio é logo um sinal. Ok. Mara, a nível de transformação espiritual, ou seja, mais uma vez voltamos aqui aos jovens cujas crenças hoje em dia e a educação espiritual não é muito elevada. Já testemunhaste alguma espécie de transformação espiritual, ou seja, alguém que viesse completamente descrente e encontrasse um caminho? Sim. Tive recentemente um menino com 12 anos que tinha perdido um familiar que lhe era muito próximo. Perdeu o familiar há coisa de 1 ano e meio. E não tinha qualquer tipo de crença. Morreu. Morreu, então onde é que está o avô? O avô está debaixo da terra, não? Pois. O avô morreu, está ali. E pronto, eu trabalhei com isso. Não é? Como é que se explica a morte a uma criança? A morte não é o fim. É um rito de passagem para outra forma de viver. A morte não é o fim, é a continuação. Morrer não é acabar, é continuar. É a frase que eu uso sempre. E eles acabam por ressignificar a coisa. E com esse miúdo foi giro, porque ele passou do não acreditar em absolutamente nada a sentir a presença do avô. Achas que as crianças devem ir aos funerais? Não. Na tua opinião, não? Não, na minha opinião, não. Acho muito violento. Esse processo para uma criança. Aliás, eu acho horrível. É macabro, é pavoroso. Porque pronto, já está a participar da conversa, vês? É como eu te digo, morrer não é acabar, é continuar. Portanto, eu acho que as crianças, quando perdem um familiar,
não devem participar das cerimónias fúnebres, mas devemos fazer qualquer coisa para enquadrar. Lançar balões com uma carta escrita pela criança para o familiar que partiu e deixar ir para o céu. Eu aconselho sempre estas coisas. Escrever uma carta. Eu ponho-os sempre a escrever. Vamos escrever. Quem não escreve, desenha. Põe num balão com hélio. Vai deixar, vai para o céu, vai para o familiar que partiu. Mas as cerimónias fúnebres não. Mas deve ter consciência sim, da morte. Sim, 100%. Sim, isso sim. Tem que ter consciência da morte. Fala da morte. Não, foi para o céu, é uma estrelinha. Não é uma estrelinha. Não são pessoas, não é? Claro. Não, vamos enquadrar a coisa, vamos explicar. A morte é um véu. Eles estão do outro lado do véu e por isso é que não conseguimos ver. Não conseguimos ver. Muito bem, acho lindo. Eu faço sempre assim. Existem muitos, não é tabus, mas existe alguma falta de conhecimento sobre a hipnoterapia de uma maneira geral. Sim. Eu já abordei sobre isso também noutra sessão, mas especificamente com miúdos. O que é que acontece numa sessão de hipnoterapia em termos práticos? Em termos práticos, ok. Então, eu numa primeira fase da sessão, a sessão tem aproximadamente 45 minutos, 50, não é certo. Num primeiro momento nós conversamos, porque eles adoram conversar, porque é isso que lhes falta, é a escuta ativa, e eu estou aqui só para eles. Então conversamos sempre um bocadinho e depois passamos para o cadeirão, que eu digo que é o nosso ninho. Vamos para o ninho, mas eu faço isto até com os miúdos mais crescidos, eles adoram. Vamos para o ninho. Então como é que funciona? Os miúdos são muito permeáveis a isto. Portanto, se imaginares uma criança a ver desenhos animados, podes falar com a criança que ele não te ouve. Está hipnotizado. Sim. E é esse o efeito que nós temos aqui. Só lhes peço para fecharem os olhos, muitos nem fecham. Mas eu peço para fecharem os olhinhos, no início não fecham, mas depois começam a fechar. Fecham os olhinhos para estar mais focados, porque se tivermos com os olhos fechados, todos os nossos sentidos ficam muito mais alerta, não é? E só precisam de me ouvir. Eu conto histórias, adaptadas, claro, normalmente sou eu que escrevo as histórias, são metáforas, que os leva a soluções, que normalmente estão lá dentro. Faço como se tudo fosse, depois depende da idade, obviamente, como se tudo fosse muito mágico, com soluções assim muito mágicas. E eles participam com muito interesse, é como se estivessem a ver um filme. Uma coisa, quando abrem os olhinhos, parece que estava a ver um filme de desenhos animados. Ótimo, a ideia é essa. Não há cá hipnotizados assim, firmes e irtos com uma barra de ferro. Não, de pois, todo, não. Nem ia sair daqui a cacarejar como uma galinha. Não, de todo, nada disso. E os pais, achas que os pais têm receptividade para isso ou têm medo? Nunca me aconteceu. Não? Virem com medo, não. Porque quando me contactam, é logo o que querem saber. Então, mas e como é que funciona? Exatamente. E eu passo por explicar logo esta parte. Olha, eles vão estar num estado de relaxamento. Portanto, o estado hipnótico é todo o estado a partir do qual focas a tua atenção. Portanto, basta estar com os teus olhos fechados para estar focado no que te rodeia, não é? De outra forma, não é? Os teus outros sentidos ficam mais alerta. É só isso que eu preciso. Com isso, eu tenho acesso ao mundo interior da criança. E se uma criança ou um jovem não quiser ser hipnotizado, assim, ao princípio, pode cá está, ter... Sim. Como é que tu reages? Era o que eu te dizia há pouco. Tive um miúdo, um adolescente, que ainda hoje acompanho, que tinha medo de fechar os olhos, porque tinha medo do que é que ia acontecer. Como é que eu faço? Eu tenho que espelhar muito o comportamento deles. Se for preciso, eu ponho pés em cima da mesa. Eu tenho que os descontrair ao máximo, falo como eles falam, se for preciso dizer palavrões, eu também digo os palavrões, visto-me sempre com roupas assim muito juvenis, para eles sentirem o mais à vontade possível, porque eles vêm muito a medo. Estão à espera de ver uma bata branca, paredes brancas. Quando chegam aqui e me veem, ficam, mas isto afinal não é nada do que eu pensava. E no fim digo logo, então, era o que pensavas? Não é nada do que eu estava à espera. Eu procuro esta descontração. Quando eles vêm retraídos e quando vêm a resistir à terapia, eu tenho que descontrair ao máximo e nesses casos eu converso mais durante mais tempo. Muitas vezes nas primeiras sessões eu nem faço hipnoterapia, conversamos só. Depois eu explico isso à família. Não foi possível trabalhar com hipnoterapia, estou a ganhar a confiança do jovem, tem que ser com calma. Chamado rapport. Exatamente, mas conseguimos sempre fazê-lo. Numa terceira sessão já é possível e eles ficam encantados. E lá está, é quando encontram aquela voz interior, aquela luz, aquela companhia. E é aí que acontece a magia. E quando eu sinto que há uma mudança espiritual a acontecer, há um despertar espiritual a acontecer aí. O trabalho que fazes com crianças, além do trabalho da hipnoterapia, na escola,
eu sei que tem um significado muito importante para ti. Tem. O que é que sentes que lhes consegues passar para além da matéria das aulas que dás? Minha coordenação que não me ouça. Nem sempre dou a matéria, sou sincera. Sou sincera. Porque apesar de serem aulas extracurriculares, nós temos um programa a seguir. E eu confesso que nem sempre o faço. Além da matéria que lhes dou, eu ensino-os a ser. E ensino-os a respirar, olho para eles de forma individual. Temos casos de miúdos com perturbações de comportamento, gestão de raiva, e eu faço muito isso. Temos um ritual no início de todas as nossas aulas, que é cheirar a flor e soprar a vela, que é o que eu digo, é para o raivete ir para o espaço. Eles ficam todos muito calminhos, ensino-lhes essas coisas, falamos muito das nossas emoções. Eu tenho umas cartas muito giras sobre as emoções que levo muito para as aulas. E depois no meio vou metendo a matéria e tal. Combinas as duas coisas. Sim, exatamente. E eu ganho o dia quando uma criança vem ter comigo e me diz: tenho um segredo para te contar. Eu ganho o dia. Confiam em mim. Confiança extrema, não é? Sim, sentem-se ouvidos. E é essa a diferença que eu gosto de fazer neles. Ainda bem. Não sou só uma professora das atividades. É um verdadeiro trabalho espiritual, um trabalho de mentoria. Sim. Está aqui a matéria. Não. Eu vejo-os. Exato. Eu vejo-os. E a minha coordenação sabe. Eles sabem que eu sou assim. E por isso é que lá estás também, com certeza. Acho que sim. Mara, qual é que foi o maior desafio que enfrentaste e como é que sentes que a tua conexão espiritual te ajudou a superar esse desafio? O maior desafio que enfrentei foram as perdas gestacionais, antes do mais velho e antes aqui da pipoca. E sim, foi essa conexão espiritual que me sustentou. Foi as fases piores da minha vida. E foi a espiritualidade que me sustentou. Manteve a avançar. Sim. Que mensagem é que gostarias de deixar aos jovens que nos ouvem e que se estejam a sentir perdidos ou desconectados num mundo que hoje em dia é tão barulhento? Não estás sozinho. Não estás sozinho, tens tudo dentro de ti e não tenhas pressa, não precisas de fazer tudo agora. Ok. Onde é que a espiritualidade já te atrapalhou, se isso alguma vez aconteceu, ou até enganou? Nessa fase das perdas estacionais, quando eu achava que, na primeira vez que engravidei, antes do Gabriel, achava que bastava ter fé, bastava acreditar e ia tudo correr bem. Não funciona bem assim. Pois. A espiritualidade, a fé, funciona para nos ajudar a ultrapassar a dor com confiança, mas não chega, claro. Foi aí. Excelente, Mara. Mara, se não te importas, vamos terminar com 3 perguntas rápidas. Eu faço estas perguntas a todos os convidados, são iguais. Eu vou-te pedir que respondas rapidamente, de acordo com aquilo que te vem à cabeça, com a tua intuição. Tens alguns hábitos ou rituais que te ajudem a lidar com o stress e a ansiedade e dos quais não prescindes por nada deste mundo? Nem que a casa caia? Nem que a casa caia. Tenho. O hábito da gratidão. E adoro abrir as janelas da casa, deixar entrar ar fresco, perfumar a casa e arrumar. Arrumo por fora, arrumo por dentro. Exato. Em que é que antes acreditavas com toda a fé e hoje em dia já não acreditas? No Pai Natal, talvez. No Pai Natal, talvez. Não tenho propriamente uma resposta certa para essa pergunta. Acho que a vida nos vai ensinando a ver as coisas de outra maneira. Não tenho propriamente. E mesmo no Pai Natal. Dona Aurora. Tá mesmo no Pai Natal. Claro que não acredito que é ele que anda com as prendas no saquinho, mas tenho-lhe um carinho muito especial, sou sincera. E ele existiu, São Nicolau existiu. Exatamente, eu tenho-lhe um carinho muito especial. Tenho uma criança especial no Pai Natal. Por último, pedia-te que recomendasses um livro, uma série, um canal de YouTube, alguma coisa que achas que as pessoas queiram saber também. Sim, uma série recomendo à adolescência, que saiu agora há pouco tempo. Acho muito importante que todos os pais vejam. Os pais e mesmo os adolescentes, é importante que vejam. Porque mostra-nos muito isto, que os nossos filhos estão em casa, mas não estão seguros. E os pais têm mesmo que estar muito atentos. O último episódio dessa série é fortíssimo. Quando o pai se apercebe mesmo que podia ter feito mais. Um canal de YouTube, eu não uso o YouTube. Uma página de Instagram é minha, claro. Claro, Wonder Mommy. Claro que sim. Essa série Adolescência, nós não falámos muito sobre ela, porque os temas que falaste aqui... Sim, eu já fiz uma publicação sobre ela, no parecer.
Achas que os pais conseguem tirar... A série é tão intensa que é muito visceral, intensa. não é? Sim. Achas que os pais conseguem aprender alguma coisa vendo essa série, ou achas que os pais podem ver essa série como se fosse uma crítica e criar alguma resistência? Qual é a reação mais provável? Epá, eu espero que a reação mais provável seja ganhar consciência. Temos que olhar para os nossos jovens. Perceber que não estão seguros em casa. Temos que os acompanhar e temos que ter interesse, é o que eu digo, procurar o interesse, para que não seja um fosso, mas sim uma ponte. Obrigado, Não Mara. é, Aurora? A Aurora está com fome. Vamos terminar o episódio para a Aurora poder ir comer, que eu quando tenho fome também sou como ela. Só não choramos, já não temos idade para isso. Eu às vezes choro. Obrigado, Mara. Obrigada, mais. Tiago. Obrigado Obrigada. também a vós por estarem desse lado. Se gostaram do episódio, digam algo nos comentários, partilhem com quem acharem que possa fazer sentido. Não se esqueçam de gostar, de subscrever, essas coisas todas, para não perderem os próximos episódios. Encontramos na próxima semana para mais uma conversa espiritual, com os pés na terra, com os olhos no que importa. Para a semana vamos falar sobre doenças autoimunes, onde teremos um testemunho emocionante de uma jovem com a doença de Crohn e dos desafios que esta jovem enfrentou, e ainda como a espiritualidade pode ajudar ou atrapalhar a quem lida com esta doença. Muito obrigado a todos e bem-ajas. Obrigada, Tiago. Obrigada. Obrigado.